estava grávida. Os tratamentos são caríssimos. Claro. O êxito é duvidoso, claro. Não é? Portanto, muitas vezes terá de se fazer várias vezes. Preciso estimular esse aproveitamento, não é? E, portanto, por tudo isso, eu penso realmente que, em grande parte, poderá explicar a falta de legislação local. Através dos lobbies, através do interesse. Não é a única situação em todo o caso. Em todo o mundo já verificaram que as assembleias parlamentares, os congressos, etc., servem para muitíssima coisa. Antes de mais, servem como sindicatos dos políticos, mas não servem para legislar. Embora existam bons políticos, não é? Existem. Com certeza. Não estou a condenar os políticos, obviamente, na generalidade, não é? Mas estou dizendo, não é? Há uma deficiência na função legislativa. Eu queria fazer uma observação, professor, a sua maravilhosa observação, justíssima observação a respeito da uma certa contradição e uma certa leviandade na forma como se tratou a concepção no artigo 1597 no nosso novo Código Civil. Na realidade, esse artigo tem uma contradição implícita, porque no inciso 1º e 2º, ou parágrafo 1º e 2º, se reporta a sistemática do Código Civil de 1916, os avisos nos 6 meses ou nos 10 meses consequentes ao casamento. Então o legislador vacilou, não teve a coragem de enfrentar o problema e preferiu repetir a sistemática do Código de 16 no inciso 1º e 2º, mas não queria abrir mão dos avanços da tecnologia que são oriundos das procriações medicamente assistidas, ou na terminologia que o senhor usou, estou usando a terminologia francesa, PMA, procriações medicamente assistidas, nos incisos 3º, 4º e 5º, inseminação homóloga, heteróloga e dos embriões excedentários havidos a qualquer tempo. O senhor se reportou a última hipótese dos excedentários havidos a qualquer tempo como de impossível consecução no terreno jurídico. É fato. Como que eu vou deixar uma sucessão aberta na expectativa de um embrião excedentário depois de 10 anos da morte do marido? Eu só gostaria de trazer como contribuição à sua erudita fala que hoje no Brasil já tem uma exegese conciliadora. Eu já vi decisões do STJ em Brasília de interpretar esse inciso 5º do artigo 1597 com o 1800 parágrafo 4º, então matéria de direito sucessório. O 1800 parágrafo 4º diz assim: se decorridos 2 anos após a abertura da sucessão não for concebido o herdeiro esperado, então nós estamos nos reportando ao 1597, aos embriões excedentários havidos a qualquer tempo, porque lá o legislador deu um prazo atemporal, e aqui o legislador limitou o prazo. Ele diz no 1804, se decorridos 2 anos após a abertura da sucessão não for concebido o herdeiro esperado, então ele dá um prazo, um limite. Os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, o que no Brasil é raríssimo, porque 95% dos brasileiros morrem ab intestato, sem fazer testamento, então a regra é que não vai haver disposição em contrário. Caberão aos herdeiros legítimos. Então, o Superior Tribunal de Justiça tem feito a interpretação do 1597 para não deixar em aberto esse a qualquer tempo, em consonância com 1804. Se em 2 anos aquele embrião excedentário não foi utilizado numa reimplantação, simplesmente a legítima volta aos... Foi alterado mesmo o Código Civil? Não está no Código Civil, no artigo 1800, parágrafo 4. E o Supremo está fazendo uma interpretação conciliadora do 1597, contrariando o 1597 e limitando o prazo ao 1800, parágrafo 4. E fala da sucessão
testamentário. Pois é, uma interpretação. Ou legitimar, como se diz. É, uma interpretação altamente. Só para não ficar a ideia de que esse artigo não tem possibilidade de execução. Tem, desde que se faça uma interpretação conciliadora do 1800 parágrafo 4. Muito bem. Quem gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta, tanto ao professor Ascensão quanto aos demais professores? As perguntas as provocações que fiz, claro, ficam aqui guardadas para depois, quem sabe, no momento amanhã, mas eu quero dar a oportunidade aqui para que quem está possa perguntar. E quero também lembrar do nosso sorteio do Manual de Direito Civil, do professor Dr. Roberto Seles de Lisboa. E vamos então fazer, professor, o senhor quer falar um número para saber se alguém faz aniversário com este número neste mês? Ontem foi o mês de março, né? Então fevereiro, agora faz fevereiro. A pessoa que faz mais próximo de hoje, o mês de abril. Pronto. Não vale, é da composição da jornada. Não vale. Não. Fevereiro, 5, 6 ou 7 de fevereiro. Você vai vir nós no meio do ano, nós vamos do ano. É isso. No fim do ano só podemos usar. 18 de abril? 18 de abril. 11 de março. Você fazia também, a professora Não, tem que participar disso. O doutor Ibrahim ficou sem o livro. Eu já dei, foi a primeira engenharia da emissão.